Salve, salve família! É Rivance aqui na voz. Estamos iniciando mais um episódio do melhor podcast do mundo. Claro, o Rap é o Som Podcast, que é o podcast que valoriza os artistas do interior da Bahia, não é isso? Então a gente tem que respeitar, valorizar essa iniciativa, que é uma iniciativa que tem também o apoio da Lei Paulo Gustavo, né, através aí da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e também do governo federal. Dizer para você que eu sou um pivete lá do interior da Bahia, da cidade de Piritiba, moro aqui na cidade de Cruz das Almas. A gente está rodando aqui esse podcast na cidade de Muritiba e eu estou muito feliz. Já já vou passar a descrição aqui do nosso convidado, vou fazer a apresentação. Um convidado muito especial para mim, é uma pessoa que eu tenho uma conexão muito forte, uma pessoa que já me ajudou bastante, que a gente já trabalhou muito junto, né? Já carregamos muita caixa de som nas costas aí, fazendo a parada acontecer. E dizer para você que tá aí nos assistindo que meu Instagram é o @rvance, RRIVANCE. Então me sigam lá no Instagram, sigam também o Instagram do Projeto EducaRap, @EducaRapUFRB. Não tem segredo, não tem mistério, chega para apoiar nós, já tá ligado, né? Nosso projeto já vem aí numa crescente, numa constância. São 5 anos de EducaRap, são 5 anos de Rap é o Som. Segunda temporada do Rap é o Som Podcast, já tá ligado também que nós está na Educadora FM também fazendo algo muito semelhante, que é contar a história do hip hop de uma forma descentralizada a partir de outros olhares, certo? Bom, deixa eu falar para você a minha audiodescrição, né? A gente tem essa perspectiva de fazer essa comunicação inclusiva. Para você que está nos assistindo também, a gente quer que nossa mensagem seja muito mais abrangente, é uma característica nossa. Dizer para você que eu sou um homem de cor de pele branca, olhos castanhos, cabelo ó platinado, corte americano, já tô na régua, lindinho, corte na sobrancelha. Hoje, e tenho uma estatura mediana. Não vou me arriscar a fazer a audiodescrição da roupa que eu tô vestindo. Eu vou fazer uma coisa melhor. Posso fazer, produção? Uma coisa melhor. Vou quebrar aqui um pouco o protocolo. Vou convidar nosso stylist João Guaragna para se fazer presente. E aí, amigo, tudo bom? E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala pra gente aí um pouco desse stylist. Bom, eu usei a técnica do upcycle, que consiste em reutilizar as peças que não vão ser descartadas ou não vão ser usadas mais. Então, eu usei esse moletom e essa logomarca eu tirei de outro moletom da Lacoste e costurei à mão. E também fiz uma referência a Dapper que é o pai do streetwear, né? Então ele fazia essas coisas, pegava logomarcas de grifes e aplicava nas roupas dos rappers. Então tem muita ligação com streetwear e com hip hop. E aqui do lado, uma manga de outra camisa, uma manga quadriculada azul, que eu também apliquei à mão. E é isso, toda a coleção consiste disso, do upcycle, do patchwork, que é essa reutilização, né, contra-hegemônica, contra essa coisa do consumo, do autoconsumo. Então é uma coisa ecológica e futuro, né, papo de futuro. É isso. Maravilha, obrigado, amigo. Você é um lindo, gente. Vocês se ligaram aí, né? O conceito da parada. João aí, um jovem de mundo novo. A gente se conheceu, né, João? Muito tempo atrás. Não tinha uma conexão muito grande. E aí depois a gente se encontra depois de anos, assim, já meio que se tietando, né? Tipo, ai, quero trabalhar com você. E o universo nos presenteia, assim, né? Nesse ano de 2024. Com várias possibilidades, vários momentos. Te amo, amigo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Você é foda pra caralho. E, pessoal, já vou pegando minha pesca aqui, que é aquele momento, né? De chegar, ler o release do entrevistado. Hoje, aqui no Rap é o Som Podcast, vamos mergulhar na trajetória de um artista multifacetado, que conecta Salvador e o recôncavo baiano com sua musicalidade única. Cantor, compositor, multi-instrumentista, ele começou sua trajetória na música ainda jovem, influenciado por uma família de músicos e pela Filarmônica Euterpe Cruzalmense, Filarmônica Euterpe Cruzalmense. Raiz Elias mistura ritmos como rap, reggae, samba, afrobeat, R&B, trazendo em suas composições temas que vão da ancestralidade negra à espiritualidade, amor e questões sociais. Com um EP lançado em 2020 e clipes premiados, se destaca como um nome de peso da cena independente da Bahia. Seja bem-vindo,
Raiz Elias. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo, muito obrigado a vocês pelo convite, Educa Rap. Agradecer, né? Meu nome, como diz R. Banse, Raiz Elias, cantor, compositor, multi-instrumentista, precisa fazer audiodescrição? Por favor, faça sua Pronto. descrição. Sou um homem negro e cabelo dread, né? Rasta. Estou de bata africana, calça jeans e sapatos, uma bota, uma coturno, isso. E tô aqui para responder algumas perguntas, né? Tá se sentindo bem, irmão? Tô sim, Respirando pela barriga? um pouco nervoso, que é de praxe, né? A gente, assim, a gente já bateu vários papos já, né? Demais, demais, É a demais. primeira vez? Milhares, milhares, milhares. Irmão, deixa eu começar te perguntando, né? Você, na sua apresentação, a gente já deu para sentir essa textura, né? De que você é um artista com uma história que passou por vários lugares e que permeia sua música por vários ritmos, né? E a gente sente isso nas suas músicas. Então eu queria te perguntar como as suas vivências, Ais, moldaram e fazem parte da sua musicalidade e como elas também, né, as suas vivências, elas influenciam no seu processo criativo. Tem da sua vivência no seu processo criativo? Creio que sim, né? Ao sair da capital, que era em Salvador ali, né? No bairro da Ribeira, Cidade Baixa, um lugar maravilhoso, né? Que eu sempre me identifiquei. Devido a nascer nas partes ali da periferia ali da Cidade Baixa, nas palafitas, aí minha família não tinha condições, né? Minha mãe não tinha condições de criar 2 filhos. Então eu tive que vir pro interior da Bahia, né? Aqui o Recôncavo Baiano, Cruz das Almas, onde eu tive uma criação, que não vou dizer militar, né? Não chega a ser militar, devido a família ser, né? Como eu já disse, do militarismo. E aos 12, 13 anos de idade, ingressei na Filarmônica UTEP, que é gerida por meus familiares, né? Maestro Erasmo Elias, hoje que está assumindo Capitão Eliel, que é regente maestro também da Filarmônica, e tive essa vivência do interior, a musicalidade do interior, né? Que as filarmônicas é a base de formação do jovem no interior, né? Por não ter muito opção de lazer, então o que sobra pra gente é essas instituições que agregam valores à nossa vida, né? E essas vivências estão presentes nas suas músicas? Sim, sim. Desde o momento que, quando eu entrei na Filarmônica, né? Você 12, 13 anos de idade, não, a família muito metódica, não, não tinha condições de sair, de espaço de lazer. E aí eu vi pela primeira vez a Filarmônica passar, né? Porque no interior tem muito essa onda de, como eu vou dizer, não é passeata, como a gente chama, rapaz? Tipo de apresentações? Não, por exemplo, Desfiles? desfiles. Além de desfiles, tem também essa da igreja, né? Como a gente chama? As procissões. No interior existe muito procissões. E essas procissões, a gente sempre viu as filarmônicas liderar, né? Fazer a música, trazer a musicalidade ali, até de forma erudita, da música religiosa. E as lavagens, né? Que acontecia muito aqui no interior, ainda acontece aqui. Cachoeira, Cruz das Almas, Muritiba, São Félix, ainda são cidades ainda que tem essa concentração de lavagens. Aí quando eu chego ali na Filarmônica, né? Você vê aqueles músicos tirando aquela sonoridade naqueles instrumentos, você se encanta. Você fica fascinado, meu Deus, eu tenho que aprender de qualquer jeito isso aí. E para mim foi descobrir outros mundos, né? Um mundo que não tinha perspectiva, não por não ter arte na família, porque desde cedo eu aprendi a cantar com minha mãe, né? Quando como eu relatei na palafita, ela ficava cantando, cantarolando muito, Cantarolando as músicas, né? ouvindo Você muito música rádio, Sandra de Sá, Tim Maia e outros artistas, né? Elza Soares. E a gente vivia já naquela formação musical de base, né? Desde pequeno. Perfeito. E o interior que deu a régua e compasso, né? De fato, né? De me levar a outros espaços que eu até então jamais pensava em alcançar.
poder tocar nos interiores. Eu vim de uma formação também do pagode baiano, quando o pagode baiano estava na ascensão, né? Harmonia do Samba, Pagodarte, essas bandas, né, que se popularizaram aqui no interior. Sim. E comecei a tocar em várias bandas de pagode no interior, contatos com vários músicos já experientes e E foi daí tendo essas diante. experiências também, né? Massa, entendi, assim. Bem interessante perceber como foi um pouco da sua infância, né? E o que é que tá ali dentro das suas músicas, né? Quais são os elementos, o que é que você tenta passar através disso. Agora a gente já pensando assim, Raiz, dentro dessa perspectiva de carreira, né? Eu tava conversando com você também antes de vir. Como você sabe, assim, eu sou um jovem, tenho 27 anos, você acompanhou minha chegada na cidade de Cruz das Almas, viu? Sabe que eu sou um pivete do coração bom, ingênuo ali, que acredita muito nas pessoas. Demais. Então, assim, você acompanhou um pouco do meu amadurecimento, acompanha a minha trajetória artística, e eu sou uma pessoa que tem algumas dúvidas, né? Já tô nesse lugar de começar a me fazer perguntas para tentar achar respostas, e a partir das respostas ir construindo um caminho. E você é um artista que pra mim é uma referência. Isso, isso é uma coisa que eu já te falei, né? Você é um cara, pô, muito talentoso, admiro suas composições, né? Seu jeito de fazer, enfim. Foi o primeiro artista, viu, gente, que eu vi cantando, que quando terminou uma apresentação, o público gritou, mais um, mais um. Mas é o primeiro artista do interior da Bahia que eu vi isso rolando, lá em Cruz das Almas, né? Enfim. Então, Raiz, eu queria te perguntar, para você, o que é uma carreira artística, irmão? Apesar de todas as ferramentas que existem hoje para a gente se consolidar como artistas, existe também várias barreiras que dificultam, né? Entre vários artistas que são talentosos, que ainda não são vistos pela mídia, e não existe uma fórmula que vai dizer assim, não, sua carreira, o que é a carreira. Muitas vezes a gente quer da música da cena independente, é, a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai construindo uma organização para poder difundir nossa arte, né? Difundir nossa música. E Sim, muitas vezes, como eu acabei de falar, não existe uma fórmula. A sim, gente, apesar de hoje a gente ter acessibilidade a várias informações, sim. a gente ainda vive com, Com com dificuldades? muitas dificuldades, principalmente a gente do interior, né? Hoje não está no interior. Se na capital já é difícil para o músico independente, principalmente para o músico que está no interior, que Uhum. não tem um aparato, não tem uma logística, não tem um financiamento de um setor político, né? Que olhe aquele artista, que faça a manutenção da arte daquele artista, né? Uhum. E também longe do centro, né? Porque às vezes a gente tá no interior e as coisas sempre acontecendo na capital, o circuito cultural. Mas eu queria também, assim, que se você puder compartilhar, você, enquanto homem negro do interior da Bahia, da cidade de Cruz das Almas, pegando esse recorte daquilo que você vem fazendo e conquistando, como tem sido esse processo? Porque eu sinto que você tem adotado algumas estratégias para poder lançar os seus trabalhos. Quem é que tem te ajudado também a construir a sua carreira? Na verdade, a gente conta muito também naquela, como a gente chama hoje, a collab, né? Colaboração de vários amigos, profissionais da área que acreditam no nosso potencial, né? No potencial musical e que é, existe aquela compartilhar, né? É a troca. Muitas vezes a gente está aqui ser um recurso financeiro, aí mas tem aquele parceiro que tem um estúdio, e a gente já faz ali, por exemplo, por eu ser um músico Sim. instrumentista e tocar alguns instrumentos, já participo em um trabalho de outro artista, já tem outro parceiro que já faz umas fotos, a gente já Pode citar nome se quiser também, viu? Fica à vontade. pode estar Pode citar nome, sim, pronto. claro. É um parceiro muito que me ajudou muito aqui nessa caminhada foi Adailto Apa,
né, que é do estúdio APA Produções, lá em Cruz das Almas, Bahia. É, fiz uma amizade muito forte com esse rapaz, que me possibilitou outras caminhadas, e também minha companheira, né, Taliane Oliveira, que até então não trabalhava de fato diretamente com produção cultural, e hoje ela já é um agente cultural, né? Já trabalha comigo já acho que vamos fazer 11 anos trabalhando juntos, fazendo essa caminhada. Na verdade, a gente que vive no interior, a gente não tem estrutura, a gente que vai criar a estrutura. É um pedestal emprestado, é uma caixa de som, é um personal, né, style como João, né, que vem nos orientar. É um amigo que eu acabei de citar que tem um estúdio, e tem muito talento no interior, mas muitas vezes apagado e sem visibilidade, né? Uhum. Interessante, interessante. Raiz, e você lançou seu EP Origens em 2020. Eu queria que você, primeiramente, fizesse um balanço desse trabalho, um balanço do EP Origens para você. O que é que significou esse trabalho? O que é que aconteceu a partir disso, certo? Então, assim, um balanço. É, a música do EP Origens já estavam produzidas, eu não tenho muita música. Até então, quando eu saio de Salvador, para chegar no trabalho do EP Origens, eu tive que passar por várias experiências, né? Tocando com vários artistas lá da cena independente de Salvador, e que colaboraram até para esse olhar mais apurado e musical para o trabalho do EP Origens. Quando eu chego aqui, em 2015, 2014, já existia, como sempre existiu dificuldade para a cena independente produzir, a gente precisou adotar algumas estratégias, tentar captar recursos, como os editais, né? Pela primeira vez a gente viu um edital como o Audi Blanc, que possibilitou artistas que até então não tinha estrutura e que também não era enxergado por esses editais. É, geralmente existem editais grandiosos que não contemplavam esses artistas. Sim. E em 2020, que veio a pandemia, que foi uma época que vários artistas, foi a primeira, como eu quero dizer, foi a primeira categoria a parar de produzir e a última a retornar. E a gente precisou tomar outras iniciativas. Até então tinha um espaço chamado Clube da Esquina, onde a gente fazia todas essas apresentações e fomentava vários trabalhos culturais em Cruz das Almas, tanto na Casa da Cultura e alguns eventos lá na cidade, também contemplando e chamando vários outros artistas. Mas o EP Origens surgiu na pandemia com recurso e apoio financeiro do Audi Blanc. Quantas faixas, Raiz? O EP Origens contém 7 faixas, contendo várias músicas afrodiaspóricas, né? E que traz uma musicalidade, posso assim, diversificada, né? Pode ser, diversa. Massa. E você, esse trabalho, você ficou satisfeito com ele? O trabalho do EP Origens foi dirigido por mim, Adailto Apa, que é do estúdio APA Produções. Sim. Envolveu vários músicos, artistas, Nilton Azevedo, Rudney, né, que é trompetista, que toca com Ivete, alguns músicos, a maioria tudo aqui do interior, né, do Recôncavo. Teve guitarra, baixo, teve bateria também, algumas músicas. Teve também trabalhos de beats instrumentais de DJ Raiz, Larápio, do próprio Marco Chagas e de Aquarretes, né? Teve muitos várias artistas, collabs, né? vários artistas envolvidos, né? Você fica satisfeito com a produção, irmão? Foi uma belíssima produção. Envolveu na capa, na produção artística, de direção de arte foi Michele Sim. Nascimento. A capa que você tá assim com as flores. Isso, Michele Nascimento, junto da direção de Italiane, né? Petri Lurdelo. Na verdade, o EP teve uma boa reverberação
apesar da pandemia, de a gente não poder fazer apresentações, que esse foi o problema, né? A gente conseguiu também passar no edital da Educadora FM, que foi a segunda temporada, que é de música independente, né? Selo O selo Educadora FM, a gente conseguiu ser contemplado, foi contemplado também pelo Ocabong, como um dos álbuns, né? Que teve uma Premiado, né? premiado e que teve uma relevância na época de 2020, 2019 para 2020 de seu lançamento. Só que a gente não conseguiu fazer a execução dele de fato de sair tocando, né? Fazendo apresentações Acho que pelo devido à contexto pandemia, ao contexto também do período. rolê, né? E até então eu não, as músicas que eu abordei foram músicas até que dialogaram com a época que a gente estava vivendo, né? Do contexto. E foi um trabalho mais musicalizado, né? Rapaz, muito legal, assim, então o trabalho Origens é um trabalho bem consolidado, né, com várias collabs, um trabalho que vocês também conseguiram acessar uma rádio pública como a Educadora FM, né, pô, maravilha, irmão. Raiz, agora a gente avançando, assim, um pouco mais nesse diálogo, né, você é um artista que tem muita história para falar, e uma coisa, assim, é muito clara na minha história com você, né, desde que eu te conheço. Que é a quantidade de vezes, né, de momentos em que você compartilhou sobre a sua história na música, né, a sua relação com a música, e você sempre falando assim, pô, velho, lá em Salvador eu me articulava com coletivos, né, eu participava de grupos e tal, aí já falou, né, do Bemba Trio, o Gangue, pai, você também fala da sua relação com sua família, que também é de músicos, né? Então eu queria pedir para você contar um pouco dessas histórias, falando como foi, Rasta, assim, o início da sua trajetória artística, quem participou desse processo de formação com você, quais foram as grandes escolas que você teve lá atrás, no início. Conta pra gente aí, pô, você é um cara com as histórias tão legais. Como eu venho das filarmônicas, né? Já tive uma base, uma forte base musical. Depois comecei a tocar com as bandas de pagode do interior, né? Que a gente vê dessa formação do pagode, o pagode baiano, né? Que dialoga com o hip Antes do hop. naipe, antes do Antes do naipe, muito antes do naipe. Quando o Xande corria de palco a palco, né? As músicas que tocavam nessa época eram, digo, quais, pai? O Venenem e veio outras, né? E a gente Sim. tocava, sempre toquei trompete, né? Flugelhorn. E então a gente acompanhava várias bandas. E aí em 2000 e pouco, eu fui para Salvador e comecei a tocar na cena independente. Quando chego em Salvador, morando ali na localidade de Salvador, ali na Ribeira, eu conheci um DJ, ele tinha uma loja, DJ Leandro. Esse DJ Leandro tinha uma loja de hip hop, né? De venda de roupas, discos, vinis, como tem até hoje, né? Que é a Freedom Soul. Nesse contato com o DJ Leandro, eu me apresentei, falei, ele já tinha me visto tocar com algumas bandas ali da própria localidade ali da Cidade Baixa. E aí então a gente parte para um belo dia, eu tô lá porque eu sempre visitava a loja dele, né? Dentro desses dias assim, eu tô em casa, tem alguém me ligando. Ah lá, aqui é da Ganja MC, aqui DJ Leandro que me indicou você, coisa e tal. E aí eu falei, pô, aqui é da Ganja MC, coisa e tal. Conheci da Ganja, né, que era do antigo Afrogueto. É uma pioneira lá, né, do rap na Bahia, lá em Salvador. E foi um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com essa galera mesmo da cena. Foi com o da Ganja, que acompanha ele muitos longos anos, né? Eu e o trombonista Manchinha. Nessa transição toda, a gente fez várias apresentações, né? Ali Pelourinho, Rio Vermelho, que a música independente sempre foi contundente em Salvador, né? Sempre teve presente. Sim. E aí nessa andada eu conheci também Russo, né? Que a gente foi convidado. Russo do Baiano. Isso, Russo do Baiano, Russo Passa Pulso, onde fui convidado para a gente acompanhar o Bemba Trio, onde eu tive contato com o DJ Raiz, com o próprio Vandal, né? Que na época também estava ali
no começo da sua carreira, é, nessas andanças aí. Galera, massa, velho. Sim, sim. Tive contato, assim, imagine você fazer carnavais, a gente poder Que fazer ano mais ou menos aí, Rasta? Localiza a gente. 2013, 2014, a gente fez o primeiro trio de rap, Rap Bahia, não sei assim, mais ou menos, não lembro. Foi o primeiro trio de rap, assim, que saiu No circuito. no circuito Barrondina. Poxa, você divide palco ali com o KLJ, né? Eu curtia Racionais, guri. E nessa época você tá tocando ali do lado de Racionais, com o Bem Batrio eu toquei ali do lado de Benegão, né? Que eu já curtia Porra, Planet Ramp. E pessoas que a gente hoje vê, né? E graças a Deus estão consolidando seus trabalhos artísticos. O Vandal, como eu falei, o grupo Nova Era, o Ravi, com esse D-Mac, o próprio Dr. Druma, né? Que a gente pegou ali o finalzinho ali da banda Dub Stereo, né? Que era uma big band de Salvador. Todo mundo queria estar fazendo parte daquele movimento, aquela efervescência cultural que rolava ali, né? Em Salvador, Pelourinho, Rio Vermelho. Conheci tocar ao lado do Clube do Raga. O Clube do Raga surgiu em Salvador ali com Fal Clássico, Faia Caiano, né? E a gente pôde fazer viradas culturais, foi para virada cultural em Ceilândia, Brasília, né? Um festival que tem lá, Festival Alimento, Raiz, então já vou perguntar pra você, São assim, Paulo. esse era um outro lugar também que eu queria chegar contigo, que é o seguinte, você falou, assim, da sua história, pô, muito legal, irmão, te ouvir, ver a sua escola, com quem você já colaborou, quem participou, várias informações históricas, pessoal, aqui sobre o hip hop da Bahia, né, o primeiro trio, coisas bem legais a Elias está falando aqui. Para quem pesquisa o hip hop, Raiz, é muito bom poder te ouvir, né? Vai poder estar assimilando as informações. Mas assim, a música, pô, a música é muito potente, né? Você concorda que a música é muito potente? Sim, sim. É, A musicalidade baiana é de uma potência. mas eu queria te perguntar assim, qual foi, Rasta, os lugares que a música te proporcionou, né? Que a música te levou? Você já saiu falando aí que você conheceu o KLJ através da música, né? Da Ganja, Vandal, Russo, pô, uma galera, Benegão. Eu queria que você respondesse só duas coisas agora. Qual foi, assim, a pessoa mais foda que você conheceu porque a música te levou àquele lugar? E qual o lugar mais aleatório também que você tocou, que a música te levou também, que foi muito massa, assim, você estar naquele lugar? Pode ser um palco, não precisa ser uma cidade, pode ser um palco. Então, um artista que a música te proporcionou conhecer e um palco que a música te proporcionou tocar. Mas para mim é uma das experiências assim nostálgica e fora da curva é tocar o carnaval baiano. Creio que todo artista, né, tem esse desejo de estar em cima de um trio elétrico, tá puxando o trio. Ainda não é com o meu nome, mas pretendo, quem sabe, um dia estar em um trio elétrico, Razelias, né, puxando o trio. Mas você dividir um palco, né, KLJ, com o próprio Benegão que eu falei, né, o próprio Russo, pra mim, Lazo Matumbi, dividir palco com o Lazo, tocar ao lado de Marechal, assim, convidados, assim, da época, pelas bandas que eu participava, né? Eu fiz participação com várias bandas. Sim. Então, vários artistas, assim, e festivais que você pensa assim, nossa, eu tô aqui em Brasília. Hoje eu tava... Olha, a gente que trabalha de arte e música independente, a gente muitas vezes é CLT, a gente é CLT, né? Às vezes nem CLT é. E muitas vezes virando a sobrevivência sobrevivência mesmo, a marcha Fazer mesmo da lobby. sociedade. E a gente tá ali naquele dia a dia, na batalha. E muitas vezes você tá ali trabalhando em carteira assinada e a pessoa fala assim, nossa, você vai largar o seu trabalho para poder viver de música, música não dá, música não vai levar você a nada. Então é o fato de você acreditar na sua você acreditar. É você acreditar na sua Massa, potencialidade. massa. Eu tive, imagina, Marechal. Tem mais experiências legais aí? Participei ao lado de Marechal, assim, né? Tocando convidados do MC da Ganja. E músicos como conhecer
o próprio professor Letieras, que já não faz parte, né? Você tá assim em palcos, dividir palcos, se bater em backstages. Sim. Essas experiências assim, o próprio Dr. Druma, né? Que a gente era o Jorge Dubiman, Priciado, Moalando Grave. Porque muitas vezes a gente não precisa sair daqui pra gente enxergar potencialidades, né? Potenciais artistas. A gente, ao nosso lado, assim, a gente tá assim, poxa, eu tô tocando ao lado de fulano. Conheci um Gabi Guedes, né? Que é percussionista da Bahia, um dos maiores percussionistas para mim aqui da Bahia. Conhecer pessoas que você admirava de menino e você tá ali dividindo o palco ou tá participando de eventos, né? Onde essa galera tá se apresentando. Isso aí. Interessante, né? Ouvir a história de Raiz Elias, saber que ele é um sobrevivente, né? Cria das palafitas da Cidade Baixa de Salvador, sobrevivente também do Recôncavo Baiano, e que a música pôde te proporcionar, Raiz, tantos momentos legais, e mais uma vez, assim, é muito bom poder te ouvir, né? Saber que você esteve nesses lugares, pô, já ficou também doido para poder ter essas experiências também. Minha carreira musical, ela tá só começando. Irmão, rapaz, Pivete, você é uma onda, viu, irmão? Uma enciclopédia de informação, é muito massa poder te ouvir, velho. Bote fé. Muito bom ter você aqui no Rap é o Som. E Raiz, a gente também a gente, pô, a gente tá aqui no interior, mas a gente não tá ilhado, né? A gente tá, pô, tentando acessar as informações, tá acompanhando o que tá rolando. E você é um cara, assim, que você é um ativista, né, irmão? Você tem um posicionamento, eu te conheço, você tem posicionamentos. Sim, sim. E eu queria te perguntar, irmão, e você tem uma opinião crítica também, assim, sobre o racismo estrutural, né? Você é um cara que tem um letramento, pô, bem legal. Inclusive, já aprendi muito com você. E recentemente a gente acompanhou aí a situação da bola de ouro. Eu não sei se você acompanha muito futebol, pô, eu sou apaixonado por futebol. Mas a gente acompanhou agora a questão aí da bola de ouro. Que tava, pô, a gente tava aqui torcendo por Vinícius Júnior. Vinícius Júnior fez uma grande temporada, Real Madrid é campeão da Champions League. Todo mundo, pô, Vinícius Júnior é o melhor do mundo, pá, e tal. E a galera lá da UEFA, velho, simplesmente não deu o título, assim, não deu assim, né? Eu sei que tem uma votação, pá, e tal. Mas assim, acabou que Vinícius Júnior não foi o melhor do mundo, contrariando, assim, a opinião popular. O mundo esperava que Vinícius Júnior fosse campeão, que fosse eleito o melhor do mundo. O que é que você acha disso, velho? Tipo, esses caras, porra, um brasileiro destruiu, o cara, pô, pretão, cria da favela do Rio de Janeiro, estourou, foi pro Rio de Janeiro, trabalhou, superou as dificuldades, é titular, e aí os caras vão lá e dão um título pra outro jogador que também fez uma boa temporada, mas que, pô, não joga o que Vinícius Júnior joga. Na verdade, a gente vive o racismo estrutural, né? Aqui onde o negro tem que fazer 10 ou 1000 vezes a mais para ser reconhecido, e mesmo assim chega a um ponto que até a gente desacredita até no nosso potencial. Não quero dizer que não existe esse potencial, mas de tanto ser descredibilizado por uma sociedade racista, a gente vive e vivencia várias formas de opressões, né? Principalmente pessoas negras. Muitas vezes a gente não é nem o a gente não é o porta-voz da nossa arte. A gente dialoga a nossa arte, leva a nossa arte, é o protagonista, mas quem leva o bônus, né? São megas empresários que estão ali por trás daquele artista. Você falou de futebol, isso serve também de exemplo para a própria música. A música hoje, graças a Deus, devido à tecnologia, a gente consegue reverberar de outras formas a nossa arte, né? Uma coisa que a gente não era visto, hoje a gente está conseguindo trazer um novo diálogo, um novo olhar, novas perspectivas. Por exemplo, da década de 90, quando a gente não tinha muito acesso à internet, a gente estava subjugado às programações brancas, né? Elitizadas da TV. Era o Gugu, era o Faustão, e muitas vezes o preto tá ali nos bastidores ou atrás das câmeras. Ou o máximo que devia era aquele Só Pra Contrariar, Alexandre Pires, né? Sim. Do Só Pra Contrariar, ou um El Chan, que na época foi uma explosão, né? Aqui na Bahia pelas músicas também. Mas muitas vezes o próprio Tim Maia, a gente vê o Tim Maia, Elza Soares e outros artistas, Cartola, aqui a gente tem a Dona Dalva,
E vários outros artistas foram silenciados muitas vezes por ser negro e por vir oriundos de periferias. Por exemplo, a gente faz a música independente e muitas vezes não é visto como arte para alguma cúpulas, né, da sociedade. A gente convive com racismo estrutural, onde o preto tem que fazer 10 ou 1000 vezes para poder ser reconhecido. E esse racismo está em todas as atmosferas, né? Desde a política, desde a economia, desde o esporte, desde a música e no dia a dia, né? Retomando a TV da década de 90, onde os principais artistas e a visibilidade até do estilo de se vestir, da moda, quem sempre ditou os padrões de beleza foram os brancos, né? E a partir dessa nova tecnologia, a gente pode trazer um novo olhar, né? Começou a dar voz à periferia. Que na verdade o funk, o samba, tudo que vem do negro sempre foi hostilizado, sempre foi marginalizado. A capoeira, a dança, quando a gente vai falar da nossa cultura, é folclore, nunca, né, a gente Vou do Halloween, mas não vai no folclore. isso, não é o folclore nossa história. Nossa história é uma história que muitas vezes foram mal contada. A gente volta aqui com a tecnologia e essa tecnologia nos dá a oportunidade de dizer assim, de nos afirmar como pessoas, cabeças pensantes, com saberes, onde a gente pode dizer, não, sou negro, sim, venho saber contar a nossa história, porque muitas vezes aqueles pretos, os pretos de antigamente não tinha base de formação, mas muitas vezes era invisibilizado devido a essas grandes mídias da época. A cultura rap surgiu de uma forma de reivindicação, de luta do povo negro, né? Para falar sobre o genocídio do povo negro, para falar da violência policial que sempre esteve entranhada, né, nas periferias, de olhar a gente como seres, animalizar o povo negro. Então, pessoal, a gente ainda viu, Raiz, permanecendo nesse campo das atualidades, das redes sociais, né? Recentemente, ainda nesse ano de 2024, a gente acompanhou aí várias informações, né? A gente inclusive conversou sobre isso também, né? Pô, compartilhando as coisas. Sobre a questão que rolou da Rash Produções, né? E dos artistas que estavam vivendo ali um dilema com a gravadora. E quando eu vi essa situação, pô, fiquei muito reflexivo, cara. Fiquei vendo assim, como às vezes a gente que é jovem, ou às vezes que a gente que tem um sonho de viver pela música, né, acaba tomando decisões, mas às vezes a gente não analisa direito, né? A gente não faz a leitura de tipo, pô, essa decisão aqui mais pra frente pode me levar pra onde, né? Você acha assim que as gravadoras, você como artista independente assim, né? A gravadora é a solução para um artista? É tudo para um artista? Como é que você enxerga isso, irmão? Creio que a gravadora é um sonho, né, pra gente que é artista, pegar um grande selo para nos pôr no mercado, mas ao mesmo tempo pode nos prender, nos privar, né? Que os artistas antigamente muitas vezes tinham que mudar suas letras, não poderiam tocar algumas certas músicas, né? Principalmente na época da ditadura, não voltando muito Sim. ao tempo, mas hoje a gente, com a liberdade hoje que a gente tem tecnológica de produzir até nosso próprio selo, e autoproduzir, ser autogestor da nossa carreira, É um caminho. é um novo caminho, uma nova perspectiva. Mas o sonho de todo artista é ter uma gravadora que possa, né, lhe projetar. Pô, perfeito, velho. Assim, eu também vejo muito isso. A gente tá aqui no interior da Bahia, às vezes a gente fica, pô, sonhando em, né, em ser visto, descoberto por algum selo, mas, pô, às vezes não é. Essa cena da Rash Produções e o que esses artistas viveram me mostrou pra mim, assim, que às vezes o caminho não é muito esse, não. Não comecei a ter um outro olhar diferente. Você também?
A gente tem que olhar os dois lados de perspectiva, né? Do lado do empresário que está financiando aquele artista, por exemplo. Até então, o Alê e os demais artistas, a gente tem que também parabenizar, né? Esses artistas, né? Como você falou, o Dexter, o próprio o jovem Dexter, é o que toca junto com o Matuê hoje. É Brandão, Brandão, o outro, que é daqui da sua a cidade. Teto também Teto, tem uma situação parecida, isso. não foi, velho? Ok, mas a gente tem que dizer também que alavancou a carreira artística desse artista, né? E que até então teve um apoio, até então não era visto, e uma grande gravadora tem uma grande importância, né, nesse momento. Mas, por outro lado, o artista não tem a liberdade, de fato, de gerir sua carreira. É delicada essa situação. Foi um aprendizado, assim, bastante interessante ver isso. E Raiz, assim, agora também dialogando contigo, né? Pô, você tá aqui hoje, já na sua audiodescrição você falou da sua bata, e quando você falou também do EP Origens, não foi, Thali? Ele falou da capa, né? Da direção ali, da presença dos elementos de religião de matrizes africanas. Eu queria saber como é que você pensa, Rasta, a relação da moda com a música. Você costuma trazer. Você pensa na roupa quando você vai fazer um show? Você vai, pô, fazer um trabalho musical, fazer uma foto? Penso desde a música, né? A música que eu faço conta a minha vivência, o meu dia a dia, de onde eu sou, quem sou eu, quem é a minha origem, né? Como você ressaltou aí, eu sou sim de uma religião de matriz africana, sou ogana no terreiro Onzo Mucumbi, benção meu pai Paulo Sérgio, né? É, que nos traz outro olhar até para a música, um olhar mais espiritual. O próprio EP já traz isso na música na Ginga, ela já traz essa oração, né? Essa reza, é, tanto na vestimentas. Antigamente eu não vestia nem batas, se eu falar, né? Quando fazia mais parte mesmo do núcleo rap, era mais roupas largas, era mais batidão. E quando eu chego aqui pro Recôncavo, retomo e retorno ao Recôncavo, eu trago mais os elementos da religião que hoje eu pertenço, que é o candomblé. E, e que traz também até um outro olhar para musicalidade, de você respirar, de você ter tempo para si, de você como diz, né? Tempo é rei. A gente, na nossa ânsia de buscar visibilidade, de estar inserido no contexto musical, a gente tem que também trabalhar essa ansiedade. Eu sou um cara ansioso. Eu falo por Quem, conta fala assim, quem me conhece sabe. Eu conheço, sabe? Eu sou um cara ansiosíssimo. Então você traz assim os elementos da religião do Mestre Sim, pra sim, moda. sim. Então hoje você tá mais Sim. em lugar, né? Apesar que hoje, perdão, o candomblé hoje também, não falando da religião em si, nem da espiritualidade, mas se torna banal também. A gente vê hoje todo mundo Tipo, a galera se apropriando. se apropriando, além da apropriação, Polêmicas. assim, além da apropriação, é de praxe a gente ver a pessoa de roupa branca, da roupa branquinha, vestido de branco, sua conta, mas tá ali com seu belo copo de uísque na mão, usando outras substâncias ilícitas, né, com conta. Então foge de tudo que a religiosidade prega, né? Tem muito isso, né? Então virou uma estética mais moda do que espiritualidade. Não que você não deixe de usar suas contas, Mas tem um quê de ostentação, a partir desses elementos da... virou modinha também, né? Hoje todo mundo quer fazer um trabalho mais, como quero dizer, chamativo. conceituado, né? E ainda também, Raiz, dentro desse campo das suas experiências da música, né? Eu queria entender, velho. A gente vive no interior da Bahia, a gente tá na música, né? A gente, pô, vê que a galera não é muito unida assim. Como é que você faz, irmão, pra lidar, por exemplo, com as famosas picuinhas, né? Com os haters. Você já teve algum hater, Raiz? Na verdade, é a desunião que, que o coletivo artístico, né, vive, traz um certo prejuízo até para a carreira de cada um, né? É, a partir do momento que eu venho amadurecendo as minhas ideias, eu parei de me importar mais com,
com problemas, com picuinhas, eu quero estar com pessoas que vai agregar na minha caminhada, no meu dia a dia. Tô deixando mais de lado, aquele olhar e aquela Tipo assim, da falta de união, desses comentários que às vezes só afasta, né, irmão? a falta de agregação, né? Em vez de agregar, Desprendendo mais desse lance, né? Tá buscando outras vivências, conexões. outras conexões. É isso de Mas fato. rola muito hate, né? A Não, na galera verdade, conspira, a galera conspira. quando eu cheguei aqui, cara, no interior, nossa, mano, eu tô voltando pro interior e acho que vou ser um braço forte lá dos meus irmãos, onde eu vou poder construir junto com eles um novo olhar no interior, porque muitas vezes, o que eu quero dizer, antigamente a gente, para curtir música, a gente tinha que sair do interior para ir para Salvador, o República do Reggae, vários outros eventos, festivais de verão, e outras músicas, outros festivais, eram espaços onde a gente podia conhecer tal artista, curtir aqueles artistas que a gente não tinha acessibilidade. Aí muitas vezes a gente fechava uma caravana aqui para ir lá curtir, né, com nossas vestimentas. A gente já produzia arte aqui, mas não se valorizava. O que muitas vezes a gente não se enxergou, né, por exemplo, o potencial artístico no interior. Aí quando eu chego aqui no interior, eu pensei assim, nossa, irmão, vamos juntar com a galera, fazer formações onde a gente possa dialogar a nossa própria moda, fazer nossos próprios eventos, fazer nosso circuito cultural. Era o que era preciso no interior. E que hoje, né, a gente vê assim, porque a capital, irmão, está é grande o espaço, mas ao mesmo tempo tem vários artistas. E esses artistas começaram a olhar a gente de outra forma. A querer participar dos eventos que acontecem hoje no interior da Bahia, né? Principalmente aqui no Recôncavo. A gente tem grandes artistas, grandes festivais hoje que agrega outros valores e outros olhares, né? O nosso potencial é o interior. E a internet também, ao mesmo tempo que ela é boa, porque ela permite que a gente acesse, que a gente lance, ela também, pô, traz alguns desafios, né? Algumas coisas são colocadas, como por exemplo, essa questão de que se você não tem números, você, sabe, tipo, sua arte não é boa. Como é que você tem feito pra lidar com isso, irmão? Você lança um trampo massa, conceituado, mas às vezes não tem uma repercussão. Nobre, eu percebi que devido a essa tecnologia, a gente tem que criar estratégias, né? Eh, se organizar para poder fazer um lançamento. Hoje eu não posso só gravar e lançar aleatoriamente, porque devido, como você falou, aos números, aos likes, a gente não vai ser visto. Você pode ser o melhor músico, pode ser o melhor artista que for na cena, pode tocar muito bem, pode ter a melhor voz, mas se você não tiver organizado para poder produzir sua arte, ela não vai andar, não vai cair nada do céu. Então é necessário a gente sim estudar, pensar novas estratégias, pensar um novo. Perfeito. É, Perfeito, interessante isso, né? Então você tem buscado isso, né? Se sim, sim. organizar, ter outras estratégias para tentar Já tem um tempo. alavancar, impulsionar seu trabalho. Já tem um tempinho que eu já não lanço, né? Lancei em 2020 o trabalho. Tô para lançar agora o EP, do próprio EP, um videoclipe que foi do EP Origens, a música Origens, né? E a gente tá produzindo um videoclipe para ser lançado agora em 2025. Pô, 2025, pô, Isso. então fala pra gente aí desses lançamentos de futuro, queria também saber isso de você. O que é que você tá preparando agora pra 2025? 2025 eu tô aqui na pré-produção de um próximo disco, né? Para que vai ser lançado também, não sei se vai ser 2025 ou 2026, mas a gente já está começando as produções, a gente vai participar, tá tentando também colher, né, como eu quero dizer, Captar? captar recursos para poder produzir, porque no interior, de fato, a gente, se não tiver recursos ou não tiver a collab, a gente não vai conseguir produzir nada, de fato. Pô, irmão, ainda dentro desse diálogo, assim, ainda falando sobre seu trabalho,
Você estava ali mais cedo, né, falando com o Val Cruz, ele te fez uma pergunta assim sobre qual a música que você gosta, pá, e tal, do seu trabalho. Eu queria pedir pra você, pô, mandar uma palhinha aí pra galera, de uma música sua. Rola? Rola sim, Esse aí, uma música aí, pode ser do EP Origens mesmo? pode ser. É... Já contei Zara tempo Zara, orixá me abençoar. Tenho fé cheio de axé, negra é luz. O vento que trouxe, o vento levar. Já cantei Zara tempo Zara, o vento que trouxe, o vento levar. Piso firme nesse teiro, bato cabeça nesse congá. O meu ponto eu canto na gira, afirmo o ponto com orixá. O meu texto eu chamo de guia, minha reza de Aruandá. É de Angola essa mandinga de corpo fechado e patua sou jeje. Angola, sou queto na go, sou jeje. Angola, sou queto na go, na ginga, deixa gira, girar. Navego pelas ondas do mar, na ginga, deixa gira, girar. Navego pelas ondas do mar. Pô, que lindo, irmão. Uma salva de palmas aí, Pedena. Caraca, como é o nome da música? Na ginga. Tem clipe essa, hein? Sim, sim, ela Disponível onde? no YouTube, no Spotify, nas plataformas digitais. Quem quiser seguir também. Meu nome é razelias.music. Essa música ressalta e exalta as entidades de matriz africanas, conta também do cuidado com o meio ambiente, né? Que música também, cultura, é isso, cuidado cuidado com a espiritualidade e o meio ambiente. A gente foi gravado aqui no Quilombo da Baixa da Linha, em Cruz das Almas, no terreiro onde eu faço parte. Foi gravado aqui em Cachoeira, na Pedra da Baleia, onde aconteceu a primeira aparição, né, de Iemanjá, né, segundo conta os Itãs. Foi gravado também na Mata de Casuzinho, Cruz das Almas, com artistas, produtores, pessoas do próprio interior, fazendo parte desse trabalho e exaltando a religião de matriz africana. Raiz, assim, você, assim, vamos dar ideia cheque, né? Vamos, sacou? Tipo, papo reto. O que é que você acha, velho, dessa galera, sacou? Acho que também isso rola muito dentro do campo do hip hop também. Você é um conhecedor do campo do hip hop aqui no Recôncavo, né, na Bahia. Assim, a gente ouve, assim, uma galera mais, ó, sei lá, a galera manifestando alguns pensamentos, como, por exemplo, de que participar de editais é tipo como se você estivesse negando suas origens, é como se você fosse anti-rua. Pô, irmão, o que é que você acha dessa galera pô, tá no corre da sobrevivência, a gente tá no corre da sobrevivência, aí tem um recurso lá disponível pra gente acessar, pra gente colocar a nossa ideia, e aí quando a gente vai lá, faz o trampo, a galera chega e fala bem assim, ah, é hiphop.gov, ah lá, ó, não sei o quê. O que é que você acha, irmão? Papo reto. Rapaz, é de extrema importância os editais públicos, né? Que vai trazer, reverberar e potencializar o trabalho daquele artista. Acho que é extrema burrice de um artista hoje negar ponto .gov, ponto não, 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 não. É como eu dissesse, é como se fosse contra as cotas, né? Nas faculdades, contra o Bolsa Família, né? Contra projetos que tragam e tragam a manutenção das periferias, das escolas, que eu possa reverberar minha musicalidade nas escolas, potencializar meu irmão que está ali sem poder, cheio de criatividade, mas precisa de um recurso, precisa de um apoio, né? A gente está precisando de equipes de formações, a gente precisa de pessoas, e o que eu quero dizer, de editais, mais editais que viabilize as pessoas da periferia. Eu não posso ser contrário jamais de incentivos, né? De projetos que incentivem a cultura. Pô, irmão, tudo, mesmo pensamento que você. É muito massa poder ouvir, poder ir e falar sobre isso é importante, né? Pra gente acabar com esse tipo de pensamento, né? Mas assim, bem duvidoso falar essas coisas, né? Na minha opinião.
E Raiz, você, pô, um cara pesquisador, tem lançado trabalhos, né? Já colocou seu trabalho aí, por exemplo, como você falou, na Educadora FM, vem acessando editais, pô, vem sobrevivendo, botando sua arte que é de qualidade. Irmão, e ao mesmo tempo também que eu percebo que você tá com um olhar atento ao que tá rolando. Então eu queria te perguntar, irmão, também assim, eh, qual é o seu olhar hoje sobre a atual cena da música da Bahia? Rapaz, Tem talento aí, irmão? Tem muito tem talento? muito talento, não só da capital, Vandal, pra mim é um dos. Hoje falar de rap, Vandal, os próprios rapazes hoje ali, né? É, Ravi da Nova Era, a Cronista do Morro, Pô, lançou agora. eu sou sim, nosso queridíssimo, que era cantor do Afro Cidade, Zé é, Atumbi. Zé Atumbi. Tem muitos artistas potenciais em Salvador, mas aqui no interior, cara, tem roubado a cena, não posso Você acha, irmão, mentir. que o interior tá Demais, roubando sim, a sim. cena? Eita, Raquel desgrama! Reis, Suede Nunes, Raquel Reis, né? Que eu falei, Raquel Reis, Suede Nunes, tem Duquesa, sim, que fez agora. Você coloca seu trabalho também, irmão, como um trabalho de destaque no interior da Bahia? Eu me coloco sim como em posição de destaque, mas aí a gente vê aí essa luta, né, incessante da gente de ter visibilidade, porque muitas vezes a gente acha que o artista bom é aquele que tem números, que tem likes, né? E às vezes E nem é, né, às velho? vezes não é. A própria Suede Nunes aqui, Cachoeira, a Suede Gravou Nunes, aqui, irmão, ela grava aqui nesse estúdio. ó, tá vendo? Estúdio Suede são Luz, né? pessoas que a gente admira o trabalho musical dessa galera toda. Um beijo, É, Suede, que também já participou do Rap é o Som Podcast na primeira ótimo, temporada. ótimo. Abriu as portas. Jeane Mascarenhas, topzera, Sensacional. sensacional. A gente tem vários artistas aqui que o próprio sanfoneiro aqui de Cruz das Almas, Jefinho Dias, pra mim é um importantíssimo Um trabalho. musicista, né? Lindíssimo o trabalho dele. A gente vê aqui a galera de Feira de Santana, Roça Saúde, que são irmãos, parceria de antiga. Léury, que é DJ Léury, né? Também. A Agora gente tá vem. estudante aí no Secult do Sim, sim, UFMG, sim, né? sim. Sim, sim. Cena na percussão. Sim, que se apresentou agora no Recôncavo Afro, né? No... Isso. Tem uma Recôncavo Afro, né? RAF. RAF. Festival. Recôncavo Afro Festival, né? RAF, que tem essa sigla. Então a gente vê assim, além de produções, a gente vê vários artistas com grandes potenciais aqui no interior, né? A gente não precisa. O próprio Russo era diferente de Santana, né? Santana. E a gente pega vários desses artistas assim que extraordinários. Então a música do interior da Bahia não tá devendo nada pra ninguém não, né, irmão? Não, 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 jamais deve. Na verdade, a galera tá vindo pra cá pra beber na nossa fonte, né? Que é aqui Cachoeira, Cruz das Almas, Santo Antônio e demais áreas do Recôncavo Baiano e do interior tem potenciais. Pô, absurdo, né? Muito lindo, Absurdo. muito massa, velho. Que bom que você tá atento e que você reconhece também isso. E que também coloca seu trabalho como um trabalho de destaque, porque de fato vá, pode falar. Outro grupo aqui que eu quero falar é a Orquestra de Reggae do Mestre Flavinho, cara. Então o trabalho ali, a gente tem que parabenizar esses trabalhos assim, né? Que ele trabalha com jovens, né? A gente tem que falar da importância das filarmônicas, a importância. Aí a gente vê aqui, né? A importância como você falou. É burrice minha eu ser contra editais, contra recursos públicos que vai fazer a manutenção da cultura. A gente precisa demais para poder pegar profissionais como o próprio Flavinho, como eu, como você, com o rap, com o Rappers lá em Salvador, ou em Cruz das Almas, Educa Rap em Cruz das Almas, onde a gente vai conseguir levar conhecimento e potencializar esses jovens, né? Perfeito, irmão. Culturalmente. Pô, perfeito. E a gente já aqui, já chegando no final do nosso bate-papo, pô, mais uma vez, uma honra estar aqui com você. Ainda não é o finalzinho, eu quero te convidar agora, Raiz, para um jogo de perguntas e respostas rápidas. Pode ser? Tipo papo de 1, 2, 1, 2, jogo rápido, tipo futebol. Já é? Bata esse baba. Maravilha, então vamos lá. A primeira coisa que vier na cabeça você responde, já é, Rasta? Pronto. Um álbum que marcou a sua vida.
Tem que ser rápido, pai. Tem que ser rápido. A bola já passou de novo. Um álbum que marcou a sua vida, irmão. Racionais MC, né? A Fúria Negra ressuscita outra vez, que ele canta, né? Boa. Um artista que você sonha em colaborar. Colaborar ou que eu sonho participar Do jeito que você quiser. Um artista que você sonha em trabalhar. Rapaz, Gilberto Gil, cara. Boa. Consumo. Boa. O palco mais memorável que você já se apresentou. Rapaz, Virada Cultural São Paulo, cara. Um gênero musical que te inspira. Reggae music. Sua comida favorita. É o velho feijão e arroz. Um verso ou frase que define Raiz Elias. Tem, irmão? Um verso ou frase que te define? Cara, Essa é diferente, todo mundo de esteira. Falei, sou profundo demais pra ser resumido por uma linha. Tem, irmão, uma palavra, então. Uma palavra que define sua personalidade. seu Mateus Aleluia, né? Deixa a gira girar. Boa. Um hábito que te ajuda a criar. O hábito, os estudos, né? É o dia a dia ali com o instrumento, é o dia a dia ali pesquisando, é o dia a dia, posso às vezes, muitas vezes não tá conectado na internet, né? Mas ali tentando me capacitar para é igual o treino de Jogos Olímpicos, né? Tem que estar treinando. E o Quando que chegar a te faz... oportunidade, Opa, desculpe. não, quando chegar a oportunidade a gente tá E o que te faz levantar todos os dias pra continuar essa jornada? a sede de vencer, nobre. Pra quem veio do nada, eu vim da palafita, irmão. Quando a gente não tem nada, a perspectiva não era nem pra estar mais aqui. Vários irmãos já não existem hoje mais. E a música salva, cara. A música é vida. Irmão, chegamos no final de mais um episódio do Rap ao Som Podcast. Eu queria abrir as considerações finais pra você. Se sentiu bem, irmão? Tirando o vento que aí botou pra torar, rapaz. Pega da lasca. Tô aqui com a mão gelada. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Dizer que a música, né? Que a voz e reverbera o potencial da periferia e que a gente precisa de mais espaços, né? Oportunizar os nossos, dialogar, precisamos nos unir. Enquanto a gente ficar em guerra de ego, a gente não vai para lugar nenhum. Vai ficar assim, um ali solto, um perdido ali, outro aqui. Mas seguir, foco sempre, ter fé, acreditar, né? E trabalhar, irmão. O trabalho é duro pra gente ser enxergado, né? Ainda mais artistas negros aqui na Bahia precisa de políticas públicas, precisa sim de ser oportunizado. É isso que a gente precisa. Show de bola. Esse é Raiz Elias, o Instagram Raiz. Raizelias.music, no Spotify, YouTube. Só seguir lá, gente. Tamo junto. Máximo respeito a toda a família. Educa Rap, Rap ao Som. Faz o coração, porque esse episódio foi muito especial. Eu tô muito feliz de ter conversado com Raiz Elias aqui no Rap ao Som Podcast. Valeu!